Proclamação. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Efésios 4,14. Carta de Ensino, Graça, de Derek Prince. Como texto introdutório, lemos em Mateus capítulo 1, os versículos 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Como é óbvio, isto refere-se ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, do ventre da Virgem Maria, e é-nos dado o nome que foi decretado muitos séculos antes através da boca do profeta Isaías, o nome Emanuel, que significa, como nos é dito no Antigo Testamento, Deus conosco, Deus presente conosco. E em conexão com este pensamento de Deus vir até nós e desejar estar conosco, gostaria de apresentar uma das verdades que podemos retirar daí: a graça de Deus. Acredito que não tiramos tempo suficiente para pensarmos na graça de Deus. Não há palavra mais bela em todas as Escrituras do que a palavra graça. Se desejar uma definição, esta é uma que tem sido comumente usada. Graça é o imerecido favor de Deus para com os que não merecem e os que merecem o mal. Não somente não merecemos o bem, como na realidade merecemos o mal. Mas em vez de nos dar o mal, Deus oferece-nos o bem que nós não merecemos, que não podemos reclamar, mas que nos vem simplesmente pela sua graça. A graça não pode ser adquirida, não pode ser merecida ou justamente ganha. A graça de Deus é gratuita, é soberana. Deus nunca nos dá justificação sobre o que Ele faz com a sua graça. Muitas pessoas são excluídas da graça de Deus porque elas querem que Deus lhes preste contas do que Ele faz com a sua graça. Deus tem de prestar contas a si próprio pela justiça, mas não pela sua graça. Ele é absolutamente livre para fazer o que quiser com a sua graça. E eu regozijo-me porque na sua graça, Ele teve graça para comigo. Estou perfeitamente ciente de que não a mereci. Não tinha como a reclamar. Não havia nada que eu pudesse fazer para influenciar a vontade de Deus, para o fazer dar-me a graça. Se Ele não tivesse desejado fazê-lo, não precisava fazê-lo e eu nunca teria tido qualquer acusação a fazer a sua justiça. Se Deus nunca tivesse providenciado o Evangelho, se nunca tivesse enviado Jesus Cristo, a sua justiça nunca teria sido contestada. Ele podia ter permitido que toda a raça humana perecesse no pecado e fosse para uma eternidade de perdição, sem uma oferta de misericórdia, e a sua justiça teria continuado a ser perfeitamente válida. Não é de justiça que você e eu precisamos, mas de graça. E se não tivermos graça, não temos nada. Não é de justiça que você e eu precisamos, mas de graça. Se não tivermos graça, não temos nada. Muito poucas pessoas compreendem este fato. Deus não nos devia o Evangelho. Deus não nos devia Jesus Cristo. Ele não estava sob alguma obrigação legal para enviar Jesus Cristo ao mundo. E tudo o que vem com Jesus Cristo é a graça. João 1,17 diz: Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E se tirássemos tempo para meditar na graça de Deus, certamente apreciaríamos isto muito mais. As pessoas que apreciam a graça de Deus são as pessoas felizes. Creio que muitas vezes entristecemos Deus porque falhamos ao não apreciarmos, ao não gozarmos a sua graça. Muitas vezes entristecemos Deus porque falhamos ao não apreciarmos, ao não gozarmos a sua graça. Se alguma coisa que eu aprendi em alguns anos de ministério, creio que foi isto.
Existem muito poucas pessoas que realmente gozam a graça de Deus. Muitas pessoas falam sobre a graça. Algumas seções dos fundamentalistas falam sobre a graça e até chamam a sua igreja de Igreja da Graça. Mas não creio que tenham muito conhecimento sobre a graça de Deus. Estão demasiado ocupados com regras e pensamentos humanos limitados. E eu acredito que alegra o coração de Deus quando ele consegue encontrar aqui ou ali alguém que recebe a sua graça. Repare, uma condição para recebermos a sua graça é compreendermos que não a merecemos. Enquanto estivermos a tentar de merecer a graça de Deus, ele não nola pode revelar, porque não seria numa base falsa. E Deus não pode fazer nada nessas condições. É por isso que muitas pessoas não recebem e não gozam a graça de Deus, porque elas de alguma forma imaginam que podem merecê-la. E Deus simplesmente não pode oferecê-la até que elas estejam livres dessa noção errada. Uma condição para recebermos a sua graça é compreendermos que não a merecemos. Algo de muito significativo aconteceu no capítulo 8 de Mateus. Um certo centurião veio a Jesus porque um dos seus criados estava doente. O centurião era um homem bom, um romano pouco comum, que amava o povo judeu. Ele construiu uma sinagoga para a nação judaica e tinha dado muito dinheiro aos pobres. E os líderes religiosos dos judeus vieram a Jesus e disseram: Senhor, tens de fazer alguma coisa por este homem, ele merece-o. Ele ama a nossa nação, ele construiu-nos uma sinagoga. Este era o ponto de vista religioso. Ele merece, agora Deus tem de o recompensar. Mas se lembram da história, a primeira coisa que o homem diz é: Senhor, não sou digno. Mateus 8:8. E foi por isso que ele recebeu. E Jesus disse acerca do homem: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Sabe por que ele tinha tamanha fé? Porque ele não tentou merecer a graça de Deus. Quantas vezes nós impedimos que a graça de Deus venha às nossas vidas porque estamos tão ocupados a tentar merecê-la? Não podemos merecer o que é de graça. Ou recebemos-la gratuitamente ou não a recebemos. Deus dá-la gratuitamente, por isso deve ser recebida gratuitamente, porque Ele é um Deus de verdade. Ele não pode permitir que recebamos a sua graça com base num princípio falso. Se pensarmos que a merecemos, não a podemos ter, mas se apenas a aceitarmos, ela é nossa. Descobri que a melhor forma de aceitarmos a graça de Deus é agradecer-lhe por ela. Descobri que não lhe agradecemos o suficiente. E isso aplica-se a 99 de nós. Todos temos uma dívida para com Deus e essa dívida é agradecer, é darmos ação de graças. Recentemente, no meu ministério, houve alturas em que reuni alguns grupos de pessoas e disse-lhes: vamos esquecer tudo por uns momentos e vamos tirar algum tempo para dar a Deus o agradecimento que lhe devemos. E durante 5 minutos, não vamos fazer mais nada senão agradecer-lhe. E vi milagres maravilhosos a acontecer por causa desses momentos de gratidão. Na verdade, tenho visto nos últimos meses muitos mais milagres a acontecer, como resultado de agradecer a Deus, em vez de orar a pedir alguma coisa. E isto é de fato o que deveria acontecer. Não tente merecer a graça de Deus, não tente qualificar-se, somente agradeça-lhe. Somente a aceite e receba. Não a mereceu, não era suficientemente bom, não tem qualquer reivindicação. Deixe esses pensamentos, apenas tenha prazer na graça. Agora vejamos a graça de Deus da forma como ela é retratada nas Escrituras. Em Mateus 4,16, temos uma descrição do início do ministério de Jesus na Galileia, e a citação é de Isaías 42,7. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa luz é Jesus que veio à terra para perdoar os pecados, curar os doentes, limpar os leprosos, expulsar demônios, falar palavras de verdade e conforto como nenhum outro homem foi capaz de falar. E reparem na condição da raça humana, tal como é descrita no versículo acima.
O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E a segunda metade do versículo diz: e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Por vezes, fico agarrado a esta imagem vívida do total desamparo e falta de esperança da raça humana sem Cristo. É suficientemente mal estar-se nas trevas, mas é terrível quando as trevas se transformam em sombra de morte. A própria palavra estavam significa permanecer, residir, concordar, consentir, o que expressa de forma eloquente uma absoluta passividade ou incapacidade para mudar. Elas não estavam a tentar ir a algum lado, não se esforçavam por mudar a sua situação. Elas apenas estavam. À espera do quê? Da morte. E esta é a condição de toda a humanidade fora da graça de Deus em Jesus Cristo. É aí que se encontram homens e mulheres que estão em trevas, na região da sombra da morte. Muito raramente nós encaramos este fato. A maioria de nós, mesmo sendo cristã, não gosta de encarar a realidade da morte. Existem algumas exceções. Algum tempo atrás, ouvi um pregador na televisão e ele disse que houve um período, há algumas décadas, quando ninguém falava sobre sexo, era um assunto abafado, algo sobre o qual não se conversava, como se fosse algo de que nos devêssemos envergonhar. Ele referiu que hoje somos levados ao outro extremo. Falamos de sexo a toda hora. Mas ele disse que hoje há outro assunto sobre o qual as pessoas não gostam de falar: a morte. O sexo é real, mas a morte também o é. Hoje em dia usamos técnicas para enfeitar fatos que são desagradáveis, ameaçadores, com frases bonitas. Já se fala pouco de pessoas velhas. Agora diz-se cidadãos sêniores. Não dizemos coveiros. Agora são assistentes operacionais. Arranjamos nomes que nos soam bem. Mudamos a fachada. Escondemos o que nos assusta. Mas, infelizmente, isso não muda nada. A morte ainda é, na maioria dos casos, uma realidade inevitável e cruel. E é o quinhão de cada pessoa que nasce. Nenhum pastor pode deixar de reparar que a maioria das pessoas a quem ministra vive a sua vida como se nunca fosse morrer. A maioria das pessoas a quem ministra vive a sua vida como se nunca fosse morrer. E apesar de todos bem sabermos que vamos morrer, quando a morte chega, muitos de nós não estamos preparados. E isso acontece com muitos cristãos. Quantas vezes as pessoas deixam seus filhos ou a sua família no estado de confusão e incerteza por falharem em fazer algo tão simples como ter um testamento? Por que será que isso acontece? Porque elas, na realidade, não estavam à espera de morrer. Esta é a atitude da raça humana. Não queremos enfrentar esse fato. Tenho sido arrebatado pelo pensamento das pessoas simplesmente estarem nas trevas. Se elas estivessem a lutar para sair das trevas, não seria tão patético. Outra coisa que me impressionou foi descobrir que existem povos que não têm uma palavra para grato. Consegues imaginar isto? Uma nação com uma língua que não tem uma palavra para grato, agradecido? De onde vem a palavra grato? No português provém do latim, gratus, grato, agradecido. No espanhol, grato diz-se gracias, que vem de graça. O vocábulo graça provém do latim gratia, que deveria de gratus, grato, agradecido. E de fato, sem a graça de Deus, o homem não sabe muito acerca do que está agradecido. O agradecimento é uma das coisas que vem através da graça. No primeiro capítulo de Romanos, Paulo diz que quando o homem vira as costas a Deus, torna-se ingrato e ímpio. Mantenha presente que a ingratidão e a impiedade andam de mãos dadas. Uma pessoa ingrata é uma pessoa impiedosa, e todo aquele que conhece Deus tem de ser uma pessoa grata. Seguindo esta linha de raciocínio, vejamos Salmos 14, 2, 3. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem,
Não há sequer um. Salmo 53, 2, 3. Diz exatamente a mesma coisa. Reforça-se a mesma ideia. Ambos os textos deixam a si e a mim de fora. Não há nenhum sequer que escape. E repare que não somente a raça humana se fez imunda, corrupta nos seus pecados, mas algo mais. Ninguém há que entenda. Ninguém há que busque a Deus. Essa imagem é a de uma indiferença passiva. Costumava orgulhar-me quando dava o meu testemunho de como encontrei o Senhor, de como, desde muito novo, tive o desejo de conhecer a verdade, o desejo de conhecer Deus. Mas um dia, enquanto li estas passagens, percebi que nada tinha com que me gabar, porque aquele desejo não teve origem em mim, foi-me dado por Deus. Deus colocou dentro de mim o desejo de procurar Deus. E se Deus não o tivesse feito, pela sua graça, eu nunca me teria interessado em procurá-lo. Até mesmo o desejo por Deus é uma manifestação da sua graça numa vida humana. Não podemos orgulhar-nos por isso, pois não começou em nós, teve início em Deus. Deixados a nós mesmos, não o compreendemos, não buscamos a Deus, não nos preocupamos, nascendo e morrendo nas trevas. Isto é verdade em relação à América, Rússia, China, Grã-Bretanha, enfim, todas as pessoas em todo o mundo. E se alguma vez isto é diferente na vida de alguém, essa diferença é feita pela graça de Deus. De nada podemos ou devemos gabar-nos. Não foi por nada bom ou inteligente que tenhamos feito. Foi somente pela graça de Deus. Fico impressionado com o fato de que sempre que Deus lida com o homem, ele tem de se sujeitar ou debruçar. E de cada vez, ele inclina-se mais um pouco. Em Gênesis, diz que o Senhor Deus formou o homem a partir do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se numa alma viva. Não sei como interpreta isto, mas eu acredito na descrição literal, tal e qual está escrito. Eu creio que esta é a origem da nossa raça. Talvez não a origem de todas as raças que vivem ou já viveram neste planeta, mas certamente a de Adão e dos seus descendentes, como você e eu. Essa é a nossa origem, uma origem especial, para um propósito especial. Deus formou o corpo do barro, moldou-o como o escritor o moldaria e deixou-o deitado, aquele pedaço de barro sem vida. E então o Senhor, a segunda pessoa da Trindade, a palavra viva, o primogênito do Pai, através de quem tudo foi feito, soprou o fôlego de vida sobre aquele corpo inerte. Imagino a dobrar sua cabeça, a colocar os seus lábios e as suas narinas sobre os lábios e narinas de barro e a respirar o fôlego de vida para dentro daquele corpo. E o homem tornou-se alma vivente. Na criação, não foi o homem que se ergueu para Deus, mas Deus que se inclinou para o homem. Isto é importante para compreendermos que na criação não foi o homem que se ergueu para Deus, mas Deus que se inclinou para o homem. E o fantástico momento da encarnação, quando Deus entrou no ventre de uma mulher, e sem entrarmos em muitos detalhes teológicos ou anatômicos, Jesus passou pelo processo do nascimento humano para entrar neste mundo. Para mim, isto é espantoso. Quando ele terminou seu ministério na Terra, cerca de 33 anos depois, ele completou este processo de humilhação ao passar pelo processo da morte humana. E ele sabia que isto seria inevitável quando começou todo o processo no Jardim do Éden. A verdade é que o homem nunca se chegou para Deus de forma espontânea e por sua própria iniciativa. Deus é que teve sempre de ceder e se humilhar. E isto tem sido verdade com cada um de nós. E só espero que não seja demasiado religioso ou santimonial, beato, ao ponto de falar a apreciação de que Deus inclinou-se por si. Nunca poderemos realmente desfrutar a nossa salvação até que comecemos a apreciar estes fatos. A minha esposa disse-me, e eu concordo com ela, que quanto mais o tempo passa, mais ela percebe-se do que Deus a salvou. Quanto mais o tempo passa, mais eu apercebo-me da quantidade de pecados que eu tinha e da minha inutilidade quando Deus salvou-me. Quando eu conheci a Jesus e fui salvo, apesar de não duvidar de que era um pecador,
e eu preenchia todas as definições da palavra, existindo apenas alguns dos principais e mais reconhecidos pecados que eu não cometera. Eu ainda assim não me sentia particularmente culpado. Para falar a verdade, porque eu tinha uma carreira universitária, eu pensava que Deus tinha muita sorte em ter-me. Conheci muitas outras pessoas assim, e levei alguns anos para perceber que Deus suportou um monte de problemas quando me aceitou. Digo-lhe, se eu tivesse sido Deus, acho que não o faria. E não consigo compreender que Deus me tenha batizado no Espírito Santo, porque eu reconheço que esse batismo é o selo público de Deus. Já somos dele quando somos batizados. Mas ao batizar-nos com o Espírito Santo, ele publica e abertamente reconhece-nos. É por isso que afirmo que, sabendo como eu era quando Deus me batizou, se eu fosse Deus, não teria corrido risco. Nunca. E quando penso naqueles primeiros anos de vida cristã, na forma como andei na beira do precipício, sem o enxergar, só consigo respirar fundo. É como se alguém de repente se apercebesse que esteve a poucos centímetros de ser atingido por um automóvel. Falta-lhe a respiração e hesita um pouco. É assim que penso dos meus primeiros anos de cristianismo. Eu não tinha uma igreja, o que de certa forma penso ter sido uma bênção. Deus salvou-me no exército britânico e dentro de 6 semanas dei por mim nos desertos do norte de África, onde passaria os próximos 3 anos. Ocasionalmente, tinha uma semana de descanso, mas não havia nenhuma igreja que pudesse frequentar. Portanto, eu fui guardado pela graça de Deus. Olhando para trás, maravilho-me na sua graça. E olhando para trás na sua vida, depois de ler esta carta, não se sente também cheio de gratidão pela graça de Deus? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.